Meus prezados irmãos, nós vamos iniciar os nossos estudos evangélicos, doutrinários da noite, mas eu gostaria de rogar aos irmãos, como sempre, que coloquem os seus celulares no modo silencioso, para evitarmos aí transtornos. E eu gostaria de pedir aos irmãos e irmãs a caridade de uma oração para uma jovem médica que teve que ser internada no CTI do Hospital Mater Dei. O nome dela é Ana Carolina Bovendorp Cacheta e ela está muito doentinha, e a mãe dela, que é uma amiga da família, nos pediu que fizéssemos uma oração por ela. Então eu pediria a todos que no momento da prece mentalizassem para Ana Carolina lá no Hospital Mater Dei. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como temos perdoado a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em novas faltas, livrai-nos do mal, pois que vossos são o reino, o poder, a majestade e a glória para todos sempre, que assim seja. Ave Maria, cheia sois de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois entre os anjos, bendito é o vosso amado Filho, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, e em especial pela nossa irmã Ana Carolina, que agora é mencionada, hoje, agora e sempre, que assim seja. E com essa prece, em nome de Deus, de Jesus, nosso Mestre, de Paulo de Tarso, patrono desta casa de oração, estudo e trabalho, dos nossos amigos e benfeitores espirituais, nós estamos iniciando os nossos estudos evangélicos da noite, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, amai os vossos inimigos, nós temos aqui os itens 1 e 3. Dos ensinos de Jesus, narrados pelo evangelista Mateus, nós temos o seguinte ensinamento: aprendestes que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faça e levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros, não fazem outro tanto os pagãos? Digo-vos em verdade, que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. E temos aqui um comentário de Allan Kardec a respeito desse ensinamento de Jesus, que é o seguinte: se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar neste passo. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com o seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou a um amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora,
ninguém pode depositar confiança numa pessoa, sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade, sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam nas mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir em estar com um inimigo prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. A diversidade na maneira de sentir nessas duas circunstâncias diferentes resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. O pensamento benévolo nos envolve num agradável eflúvio. Daí a diferença das sensações que se experimenta à aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deva estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos. Se este preceito parece de difícil prática, impossível mesmo é apenas por entender-se falsamente que ele manda se dê no coração, assim ao amigo como ao inimigo, no mesmo lugar. Uma vez que a pobreza da linguagem humana obriga a que nos sirvamos do mesmo termo para exprimir matizes diferentes de um sentimento, cabe à razão estabelecer as diferenças conforme os casos. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de uma maneira muito diferente do seu bater ao contato de um amigo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causam. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar alegria em vez de pesar com o bem que lhes advenha. É socorrê-los, apresentando-se oportunidade. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que os possa prejudicar. É finalmente retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Nós temos ainda, para o nosso estudo, a pergunta 764 do Livro dos Espíritos. Disse Jesus: quem matou com a espada, pela espada perecerá. Estas palavras não consagram a pena de talião, e assim a morte dada ao assassino não constitui uma aplicação dessa pena? Tomai cuidado, muitos de vós têm desenganado a respeito dessas palavras como acerca de outras. A pena de talião é a justiça de Deus, é Deus quem a aplica. Todos vós sofreis essa pena a cada instante, pois que sois punidos naquilo em que haveis pecado, nessa existência ou em outra. Aquele que foi causa do sofrimento para os seus semelhantes virá a achar-se numa condição em que sofrerá o que tenha feito sofrer. Este é o sentido das palavras de Jesus. Não vos disse ele também: perdoai aos vossos inimigos? E não vos ensinou a pedir a Deus que vos perdoe as ofensas, como houverdes vós mesmos perdoado, isto é, na mesma proporção em que houverdes perdoado, compreendei o bem? Pedimos ao nosso irmão Edson que inicie os comentários da noite. Boa noite a todos.
Deus nos inspire nesse momento de estudo, nessa terça-feira, né? Bom, dentro dos minutos que nos é concedido, eu tentei organizar aqui para comentar com vocês os ensinamentos aqui de Kardec, em especial de Kardec, sobre o item 3, o item 1 e 3 do capítulo 12, que é amai os vossos inimigos. O nosso irmão Euler acabou de fazer a leitura, ele já introduziu a temática, o conteúdo que se segue. E o que nós já podemos extrair, começar as nossas reflexões? Então, que nós estamos diante da lei, de uma lei divina, que é amai os vossos inimigos. Quase que uma ênfase daquilo que ele colocou como sendo a segunda maior lei que compete a todos nós. A primeira é amar a Deus sobre todas as coisas, e a segunda, o próximo como a si mesmo, que é o capítulo 11 aqui do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. E o 12 ele reforça: os vossos inimigos. Tanto assim não é que ele relembra isso, o Kardec retrata isso logo no seu primeiro parágrafo, essa preocupação e essa contextualização, onde nós devemos nos situar e refletir, porque este é o ápice da lei do amor: amar o inimigo. E vejam só, meus irmãos e minhas irmãs, o que Mateus nos aponta em Lucas? Nos aponta um momento de grande conflito, não é verdade? De grande aflição. Imaginemos nossos irmãos naquela época de domínio romano, na Palestina, na Galiléia, na Judéia, milhares aí de soldados romanos, subjugação, expropriação, em que os seus direitos, a sua cultura por vezes não é respeitada, em que por vezes eu tinha a percepção de que eu deveria amar os meus próximos familiares, meus inimigos eu tinha que odiar. Imaginemos um morador daquela região deparar com um soldado romano, esfacelando a sua família. O que deveria afluir ou efluir daquele morador, daquele pai desalentado, daquele filho desalentado, a filha ou a mãe, vendo atos, vamos dizer, de violência, que é física ou simbólica, mais acontecendo? E vindo isso, o turbilhão de pensamento de que não restaria senão o exercício da própria força para fazer justiça. Portanto, aqui o grande desafio de Jesus, de tentar mostrar que um caminho não era o uso da espada, como lido no enunciado da questão 764, que não seria por meio da força ali que aquele cenário seria revertido. É quase que vamos fazer um 180, ver e compreender aquela situação de uma outra forma, de uma outra expectativa. Portanto, está aí, como nos anuncia Kardec, é o ponto auge, é a sublime expressão da caridade, é a sublime expressão do amor ao próximo, quando a gente percebe e compreende que nós devemos, inclusive, amar aquilo que nós chamamos de inimigo. Mas Kardec aponta que, assim como naquela época, esse termo de amar o inimigo, por vezes, é assimilado de uma forma equivocada de nossa parte, porque exige um contrassenso muito grande. Como eu vou amar alguém, vamos dizer, que nos projeta ou nos faz mal?
como que é isso? Como que eu vou lidar com isso? Como que eu lido com esse sentimento? Amar alguém que me faz mal. Será que a gente consegue? Será que é possível? Né? E aí ele deixa essa frase para a gente. E aí começa o nosso exercício, e o nosso objetivo hoje é refletir justamente isso. E entender que a nossa ação deve ser o quê? Retribuir o mal com o bem. Portanto, quer que a gente dê um 180 na nossa percepção, nas nossas relações, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E aí então ele expressa que a pobreza da linguagem humana obriga a que nos servamos dos mesmos termos para expressar matizes diversas de um sentimento. Então ele chama atenção o seguinte: olha, é possível ter uma interpretação diferenciada e que às vezes vai aliviar o seu coração quando você ouve amar o seu inimigo. Como eu vou amar alguém que me faça mal? O primeiro passo nosso é compreender então que existe essas interpretações possíveis. Amar o inimigo é uma virtude e uma das maiores vitórias alcançadas contra o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Cabe à nossa razão, diante dessa variada interpretação ou possibilidade, ou melhor, como ele comenta, essa pobreza da linguagem de expressar o que está contido nessa lógica de amar o nosso inimigo, cabe à nossa razão estabelecer as diferenças, conforme o caso. Não pretendia Jesus que cada um de nós tinha, com o seu inimigo, a ternura que dispensa a um irmão ou um amigo. Bom, então não é dispensar essa ternura, dispensar esse carinho, não é isso que se quer do meu inimigo, não, que eu havia pensado que era assim. Aí Kardec já fomenta isso, não era isso propriamente dito que ele queria colocar, ou que a gente refletisse, ou pudesse refletir nessa relação, quando eu estou com alguém que por vezes me gera aflição, contrariedade, insatisfação, antipatia. Que existe então possibilidade de ter um outro olhar sobre esse sujeito, que também não vai ser igual com a pessoa amada, com a pessoa querida, mas que ainda assim eu posso ver essa pessoa de uma maneira diferente, que não fomente em mim o rancor, o ódio, né? O sentimento de vingança e por vezes até a prática no ato que vai causar a morte. E aí ele então comenta que existe até a própria lei física, se a gente reparar, que explica a atração da repulsão e da atração, que por vezes é comum que isso aconteça com a gente. Tem uma lição no livro Escrutínio de Luz que fala que nós somos energia pura, portanto as energias com as quais nós temos simpatia ou antipatia têm esses efeitos sim, de assimilação ou de repulsão. E como que eu devo lidar com isso? Que é o que ele vai destrinchar em parte aqui, né, do item 3, que é para que a gente compreenda. Ele chama atenção. Amar os inimigos não é guardar o ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. Então, se eu já fizer isto, eu já estou dentro da lógica de amar ao próximo. Às vezes eu não vou abraçar, meu coração não vai disparar, né, naquela alegria incontida quando a gente tem uma pessoa querida, né, um amigo mais distante, né, que a gente tem o prazer, não é isso? A vontade, o gosto de ouvir, né, a voz desse amigo, daquela pessoa querida. Às vezes você não vai ter essa expressão, ou não vai ter essa explosão de um sentimento gostoso, né, que é expresso aqui pela ternura. Você não vai ter. Mas só de eu já não nutrir, que ele fala, né, o ódio, o rancor e nem um desejo de vingança, eu já estou naquilo que ele fala, ou seja, num caminho
de ter uma outra visão dessa pessoa, vamos dizer, que por vezes eu entendi que me fez mal. E ele lista então, aqui no parágrafo dele, 7 pontos, se a gente quiser ser detalhista, mas 7 pontos, 7 ações, as quais nos encaminham para compreender o que seria esse amor ao próximo. E, portanto, começar a pensar que, às vezes, o mal que me foi praticado, eu posso retribuir com um bem. Ele cita, por exemplo, perdoar é um ato, é uma ação, de estar predisposto a esquecer, a relevar, a considerar que, por vezes, aquilo que foi praticado em relação à minha pessoa, que me fez sentir por vezes mal, que eu releve. Às vezes foi um momento difícil, do companheiro, do amigo. Reconciliar sem pôr obstáculo é uma outra ação que está dentro deste macro conceito de amar o seu inimigo. Estar aberto a reconciliar, a reatar, a retomar. Se você consegue refletir, traduzir isso em comportamento, ótimo, você está se encaixando nisto que Jesus nos chamou a refletir. Por quê? Porque Jesus sabe que por vezes a pessoa que cometeu um erro, por exemplo, vai nos procurar. E aí a gente vai receber essa pessoa como? Com pedras? Desejar o bem e não o mal, ao poder do pensamento, não é isso? Então, desejar o bem e não o mal. Então, se a gente consegue projetar o nosso pensamento, as nossas ações, as nossas atitudes, por vezes, não, se ele me prejudicou, eu quero mais que ele se... É isso? Então, eu tenho que preservar. Não, fiquei sabendo que o fulano está adoentado. Nossa, aqui, 3 pontinhos. Mas não é isso. E o que a gente pode praticar? A sua oração é uma forma de desejar o bem e não o mal. Socorrer, por vezes, tendo a possibilidade, nessa reconciliação ou no outro momento, está disposto a socorrer. Experimentar o jugo e não o pesar, ou seja, experimentar a alegria por meio do perdão. Você me desculpa, aquela vez, ou aquele tempo, 10 anos atrás eu fiz aquilo, hoje estou mais amadurecido, arrependido, não vou reconciliar, vem um júbilo depois, do que eu ficar trabalhando esse processo, o mal, ou alimentando o mal projetado. Abster-se de falar mal. Abster-se de falar mal. Então, ou seja, eu tenho oportunidade em grupo, eu vou agravar, eu vou acrescentar, eu vou fomentar? Não. O silêncio, como está escrito aqui nas plaquinhas, é uma prece. É uma prece para aqueles ao que a gente está ressentido, mas eu também não vou prosperar. Eu não vou colocar mais lenha na fogueira. Retribuir sempre o mal com o bem sem humilhar. É o que ele vai, então, fechando esse conjunto aí de ações que, se a gente adotando, estará dentro desse termo, ou dentro desse conceito, dessa compreensão de que isto é amar os vossos inimigos. Se eu já não desejar mal, se eu não pensar, se eu abster de falar mal, já é um grande passo, já é um grande movimento. Mas é interessante, porque no item seguinte, no 4, ele vai falar e apontar para a gente, dentro dessa compreensão, que nós, vamos dizer assim, praticamente lidamos com 2 tipos de pessoas, ou o nosso comportamento expressa 2 tipos de caminho. Um fortemente marcado pela incredulidade, por aqueles que, por vezes, não acreditam no ensinamento de Jesus. No nosso caso, não tem acesso, por exemplo, à doutrina espírita, às informações, mas o legado de Jesus. Então, para esses que, por exemplo, não têm a oportunidade de compreender
de acessar, de estudar, de instruir e de compreender que existe uma vida futura, que existe a eternidade da alma, que existe a pluralidade dos mundos, que existe a reencarnação, que existe uma causa e efeito, que existe uma lei do amor. O nosso propósito é buscar ser um homem de bem, buscar a perfeição, quando comenta aqui o nosso Lucas, na sua mensagem. Então, para esses incrédulos, amar os inimigos é literalmente um contrassenso, porque para esses a vida é finita, ela termina aqui, nesta encarnação, nesta vida, porque não acreditam, por exemplo, nessas lógicas, nesses pilares que nós consideramos aqui. Para essas pessoas é o aqui e o agora que valem. E imaginemos que eu vendo e percebendo a minha realidade, o meu entorno, como sendo algo finito, portanto o que vale aqui e agora, se alguém aparecer no meu caminho sendo um obstáculo, indo de encontro ao meu pensamento, obviamente ele é um inimigo do qual eu tenho que aniquilar. E aí ele comenta, para essas pessoas que assim pensam, ou seja, que não têm a oportunidade, por exemplo, como a qual nós estamos tendo hoje, de entender o que é a palavra amar o inimigo, para essas pessoas não existe perdão. Não existe perdão. O que existe é a vontade de preservar o rancor e a vingança. Porque para ele só existe o aqui e o agora. Para ele, qualquer interferência é um obstáculo, é um adversário, um oponente. Tem uma lição aqui, número 48, que chama Imunização Espiritual, que está no livro Ceifa de Luz, e vai falar, nos comentar um pouco mais. E que ela retrata que existem duas classes de adversário. Temos efetivamente duas classes de adversários: aqueles que não concordam conosco e aqueles outros que suscitamos com a nossa própria cultura de intolerância. Os primeiros, ou seja, aqueles que não concordam conosco, são inevitáveis, repontam da área de todas as existências, mormente quando a criatura se encaminha para diante nas trilhas da elevação. Ou seja, pessoas que não concordam com o nosso pensamento estarão presentes aí no nosso entorno, faz parte, como comenta aqui na lição, inclusive Jesus conviveu com essas pessoas, e era este o contexto que ele vivia. Os segundos, porém, são aqueles cujo aparecimento podemos e devemos evitar. Quais são os segundos? Os outros que suscitamos com a nossa própria cultura de intolerância. Então, quando se apresenta nisso, quando a gente traz isso com Kardec, é que por vezes esses nossos inimigos acabam que nós mesmos podemos estar gerando pela forma com a qual nós vemos as coisas. Por vezes as pessoas falam uma coisa, mas eu entendo outra, e isso gera as questões da rivalidade, da inimizade, por exemplo. Fácil inferir que apenas lesamos a nós mesmos, fazendo adversários, tanto quanto é muito importante saber tolerar e respeitá-los, sempre que surge contra nós. Compreendamos assim que quando Jesus nos recomendou amar os inimigos, estava muito longe de induzir-nos à convivência com o mal, e sim nos entregava a forma ideal do equilíbrio com a paz da imunização. Então, o que Jesus pretende e coloca para a gente, Kardec reforça, vamos olhar de uma maneira diferente aqueles que por vezes a gente entende que nos chateou, que pisou no nosso calo. Às vezes eu entendo como sendo obstáculo, que eu não gosto dele. É isso que nós precisamos fazer, dar um 180 nesta visão, e esse é o chamado para a gente.
Aí fala que uma segunda posição são aqueles, por exemplo, os crentes, aqueles que creem em Deus, que creem no ensinamento de Deus, mais uma vez, como, por exemplo, a oportunidade que nós estamos tendo de pelo menos ouvir, né, o capítulo e compreender algumas informações desse capítulo 12. Ou seja, para quem a vida atual não passa de um simples ponto. Ou seja, para aqueles que já entenderam que existe, por exemplo, vida após a morte. Para aqueles que já entenderam que Deus é a nossa referência, que o Jesus, o nosso mestre amado, deixou uma série de exemplos. Aqueles que já entenderam que a nossa perfeição, ou que nós devemos buscar o modelo do homem de bem, passa pelo quê? Pelo domínio dos nossos vícios, né? Sobretudo o quê? O que ele comentou lá em cima, o Kardec, o orgulho e o egoísmo. É isso que nós temos que trabalhar: o orgulho, o egoísmo, o orgulho, o egoísmo. Na medida que eu vou trabalhando esses vícios, aí eu consigo ter uma outra visão daquele que está mais próximo de mim. Portanto, eu nunca, ou diminui bastante a possibilidade de vê-lo como um inimigo. Então é essa perspectiva, é essa proposta. Tem pessoas que assim conseguem, né, já conseguem avançar. Diversa é a maneira de ver a vida. Suas vistas se lançam sobre o passado e o futuro. Sabe ele que topará com homens maus e perversos, os quais fazem parte das provas que lhe cobrem suportar. Está vendo então como ele sugere, e é de fato, na medida que a gente acompanha aqui, dedica, passa, por exemplo, pelo capítulo, né? Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os misericordiosos, amai o próximo, amai os vossos inimigos. O que eu estou fazendo, gente? Estou buscando a renovação. Portanto, cabe que eu tenha, ou passo a ter uma visão diferenciada de vida, ou da vida, daqueles como as têm os incrédulos, por exemplo, os materialistas, aqueles que entendem o que vale é aqui e agora, sobretudo de ordem material. Se não se queixa das provas, tampouco deve queixar-se dos que lhe servem de instrumento. Devemos agradecer a mão que lhe se dá ensejo de demonstrar a sua paciência e a sua resignação. Vejam só que interessante, e a mudança. Na medida então que eu consigo compreender, vou entendendo que tudo tem uma lógica, que tudo tem uma causa, que tudo tem um efeito, que nada acontece se não for da vontade de Deus, que tudo tem seu tempo. Eu passo a ver então, gente, por vezes, nesses irmãos conflitantes com a gente, uma grande oportunidade de crescimento. Então eu não vou ver nele um adversário, um inimigo, muito pelo contrário. É um momento que eu tenho de aperfeiçoar, né, as minhas imperfeições, pelas quais nós também já estudamos aqui, né, as causas passadas e as causas atuais das nossas aflições. Por vezes nós pedimos, mas como assim? Por vezes nós pedimos até que aquele companheiro esteja do nosso lado, tocando na nossa ferida, vamos assim dizer, para que a gente possa refletir e aperfeiçoar, né? E aqui tem uma lição que chama professores gratuitos, né? Todas as que estão na revista O Reformador de setembro de 1953, lá na página 201. Todas as aquisições guardam o preço que lhes corresponde. Enquanto na terra permutamos sempre por determinados valores, certas utilidades de que a nossa vida carece. Compramos o livro que nos ensina, pagamos o ingresso ao parque de diversões, adquirimos o comprimido para a dor de cabeça, somos devedores nas escolas, nos bancos, nos armazéns, nas farmácias. Pagamos cada dia ensinamentos, suprimentos, dívidas e prestações. Essa é a dinâmica, né, do nosso dia a dia.
Entretanto, há uma classe de orientadores que nos trazem os talentos da virtude, sem exigir pagamento. Lecionam paciência e bondade, tolerância e perdão. Ajudam-nos a edificar o santuário da fé e induzem-nos à vigilância sobre nós. Ampara-nos à distância com os raios de sua força, mantendo-nos em posição de alerta, no desempenho de nossos deveres. Constrange-nos a meditar em nossas próprias necessidades de melhoria íntima e conduz-nos, sem perceberem, a valiosas experiências de renovação interior. Estes professores gratuitos são os nossos adversários. São realmente aqueles que ainda não podem compreender e guiam-nos. Por isso mesmo, a perseverança no bem. Ou são aqueles que ainda não conseguimos entender e por isso mesmo nos conduzem à desistência do mal. Amai os vossos inimigos, disse o Mestre, e repetiremos por nossa vez: amemos aqueles que nos contrariam, aproveitando a oportunidade que nos oferece ao autoaperfeiçoamento. E sem o ônus do ouro e sem o sacrifício do suor, alcançaremos por intermédio deles sublimes talentos espirituais para a vida eterna. Então, o que reforça? É essa guinada, né? É essa guinada que Jesus queria passar para os nossos irmãos e por vezes por nós. Esse inimigo que a gente entende como sendo inimigo, por vezes, meus irmãos e minhas irmãs, é a grande chave que nós temos para o nosso autoaperfeiçoamento. Basta ou exige de nós apenas o quê? Essa mudança de como nós devemos ver essas pessoas. E a partir daí faz sentido por que a gente tem que retribuir esse mal com o bem, que não é algo muito distante colocado aqui por Kardec, não é verdade? Só de deixar de falar mal já é um grande passo. Só de desejar o bem, só de fazer uma oração já é um grande avanço. Imagine se a gente consegue reconciliar. Mas eu preciso de ter aquela explosão de amor, como ele coloca aqui, de ternura. Não, por vezes não é isso. Esse sentimento, para que nós tenhamos empatia, não é, ou não vai, por vezes, ou talvez expressar isso. Mas o que se quer é isso, que a gente mude essa nossa sintonia da negatividade, o que ele coloca, por vezes, o pensamento malévolo em cima do outro. Porque, como comenta aqui em outra lição, né? Esses inimigos são nossos irmãos também. Nós já paramos para pensar nisso? Esses inimigos são os nossos irmãos também. Tem no livro aqui A Era dos Espíritos, na lição Trovas do Lar, tem um verso que assim traduz: de quaisquer prova na terra, e aí vamos chamar aqui, nós vivemos num mundo de quê, gente? De prova e expiações. É de passividade, é de tranquilidade, é do mundo ditosos e felizes? Não. Nós estamos num mundo de aflições, que um vai esbarrar no outro, um vai chutar o calcanhar do outro, um vai pisar no carro do outro. Mas nós temos que compreender que isso às vezes, e por vezes, faz parte da nossa prova ou da nossa expiação. A que mais amansa a gente é o inimigo reencarnado. De quaisquer prova na terra, a que mais amansa a gente é o inimigo reencarnado. Porque ele, o que acontece com os nossos amigos, gente? Você errou, por vezes, até passa a mão na cabeça, né? Isso é a função do amigo, te dar o carinho. Nunca vai falar, às vezes, por vezes, uma imperfeição, ou se vai falar com carinho. Mas, por vezes, os adversários tocam lá gravemente na nossa ferida, na impaciência, na intolerância, por exemplo. E aí fala, né? No último
na última frase aqui, sob forma de parente. Repetindo, de quaisquer prova na terra, a que mais amansa a gente é o inimigo reencarnado, sob forma de parente. Então, o que dá remédio para a gente? Que esse exercício todo, e por vezes, nós temos situações com a gente, com o conhecido, que o pai é o inimigo do filho, o filho é o inimigo do pai, o irmão é um inimigo do outro irmão, o filho é inimigo da mãe, nessa lógica. Por vezes, então, está aí o nosso grande esforço. E para finalizar, já encerrando aqui, tem a lição número 31, que chama Os Maiores Inimigos, lá no livro Luz Acima. E que Jesus, em uma conversa com Pedro, no caminho, e Pedro pergunta para Jesus: onde estão os nossos maiores inimigos? Aí Jesus, numa trajetória, ou fala para Pedro: olha, fique atento, quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Fique atento ao seu contexto, a esse contexto. E ao longo do caminho tem 5 oportunidades em que Jesus vai explicando para ele, adiante depois, quais foram as aprovações que ele passou, e assim ele conclui, para vocês terem uma ideia. Pedro, há precisamente 1 hora, procurava situar o domicílio dos nossos maiores adversários. De então para cá, 5 apareceram entre nós: o medo, a cólera, a dureza, a vaidade e a maledicência. Foram 5 momentos diferentes dessa trajetória, dessa caminhada de Jesus com Pedro, em que, em resumo, seria isso. Como reconheces, nossos piores inimigos moram em nosso próprio coração. Repetindo, como reconheces, nossos piores inimigos moram em nosso próprio coração. E sorrindo, finalizou: dentro de nós mesmos será travado a maior guerra. Então, meus irmãos e minhas irmãs, quando a gente pensa e por isso entende o quanto é controverso, como que eu vou amar alguém que projeta um mal sobre mim? Que realmente é só com uma grande renovação interna, um 180 de nossa parte, um reolhar, um novo olhar sobre o outro, é que vai me permitir alcançar aquilo que Lucas falou, que é ser perfeito, seja um homem de bem. É por isso que faz sentido no reforço de Kardec, quando ele comenta, é o ápice da lei de amor, quando então eu tenho a capacidade de amar o meu inimigo, mas não necessariamente naquela expressão máxima da ternura. Simples fato, mais uma vez, de não falar mal, de fazer uma oração, de reconciliar, de estender a mão, já é um grande avanço na nossa parte. Então, que Deus continue amparando a todos vocês com essas informações, com essas reflexões, para que vocês possam entender e compreender em qual situação nós estamos, em qual estado nós estamos, o que é possível melhorar. Por vezes não é uma prova muito fácil para nós outros, no mundo ainda dos encarnados, mas que Jesus nos aponta um caminho possível e que Kardec adensa para a gente aqui de uma forma muito clara. Então, desejo a vocês aí uma boa noite, um bom retorno aos lares de cada um. E passo a palavra ao nosso querido amigo e irmão Euler, para que ele possa fazer os seus comentários. Muito obrigado. Meus prezados irmãos e irmãs aqui presentes, nesse tempo aí que nós ainda temos, gostaríamos de trazer aqui fazermos algumas observações a respeito desse tema tão instigante e que Kardec, em 1864, tratou de uma maneira tão perfeita,
nos fazendo crer que, de fato, ele estava ali inspirado pelos espíritos superiores, pela falange do Espírito da Verdade. Nós recolhemos um dia desse um artigo do Hospital Oswaldo Cruz, Hospital Alemão Oswaldo Cruz, um artigo que me chamou a atenção por ser de um hospital, de uma equipe médica, uma equipe científica, composta aí de médicos, psiquiatras, psicólogos daquele hospital famoso, em que o título do artigo é o seguinte: perdoar é preciso. Aí me chamou a atenção, falei, deixa eu ver esse artigo médico, não tem nenhum cunho religioso aqui, é totalmente científico. E aí eu tirei fiz alguns destaques aqui para poder compartilhar aí com todos vocês. Inicialmente o artigo começa da seguinte forma: isso é da revista médica desse hospital que eu citei, e começa da seguinte forma: desde muito cedo aprendemos que perdoar faz parte da vida, mas qual o poder que esse ato tem de nos transformar e contribuir, inclusive para a nossa saúde? Conversamos com especialistas para saber como o perdão e tudo que está relacionado a ele, como a empatia e uma forma mais conciliatória do diálogo, podem afetar diretamente o nosso bem-estar. Isso aqui é de 2020 e retrata estudos que foram feitos no Brasil e na Inglaterra entre 2016 e 2018. Então, continua aqui a autora, uma psicóloga que faz parte lá desse hospital, dizer o seguinte: perdoar, ela chama-se Suzana Avezu, diz aqui a doutora, perdoar é abrir mão do direito de sentir aquela mágoa. Perdoar é abrir mão do direito de sentir aquela mágoa. Quando somos ofendidos, magoados ou agredidos injustamente, nos sentimos no direito de nutrir a raiva, guardar aquele ressentimento. Perdão é deixar para trás, explica ele. Tem uma pergunta aqui no Livro dos Espíritos que Kardec fez a seguinte questão: qual é a forma mais evoluída qual é o estágio mais evoluído que a criatura pode alcançar aqui na Terra? E os Espíritos respondem mais ou menos o seguinte: nós estamos verdadeiramente evoluídos quando nós, tendo razões para reclamar de alguém, a gente perdoa, a gente esquece. É aquele adágio que virou, aquela expressão que virou ali um adágio popular, dizendo assim: muitas vezes é preferível ter paz do que ter razão. E a gente precisa refletir sobre isso. Continua aqui o estudo. Por ser este um tema recorrente no consultório dessa psicóloga, ela então fez o seguinte: ela falou, olha, esse tema não diz respeito apenas a uma dor no coração que os meus pacientes que chegam aqui no hospital declaram que estão sentindo quando alguma coisa lhes contraria, ou quando alguém lhes contraria. Ela então chegou à seguinte conclusão: que isso não deve ser apenas uma dor no sentido, vamos dizer assim, físico da palavra. Eu vou então pesquisar essa dor no coração a fim de saber se ela é apenas uma metáfora, se ela é apenas uma figura ali de linguagem. Vamos saber se isso na realidade o rancor, a tristeza, a raiva, o ódio, a lembrança de fatos ruins, se isso, além de causar uma dor, metaforicamente falando, no coração, se isso causa um problema mesmo no coração. Então, juntamente com o corpo médico, o que eles fizeram? Eles fizeram um estudo de 2016 a 2018 e foram estudados 130 pacientes, metade saudável, metade já tinha sofrido um infarto no miocárdio. E aí eles chegaram à conclusão, analisando os perfis psicológicos e clínicos desses pacientes lá do hospital, eles chegaram à conclusão que aqueles que declaravam que tinham disposição para o perdão e tinham uma relação de fé e espiritualidade, o resultado mostrou que
30% daqueles que diziam que diziam não ter fé alguma, ou que diziam não ter disposição para compreender as inimizades ou levar desaforo para casa, etc. 30% dessas pessoas tinham sofrido infarto naqueles 3 anos. E ao contrário, aqueles que declaravam uma fé religiosa, e é independente da fé religiosa, na sua grande maioria, apenas 9% tinham tido algum problema de cunho circulatório. Isso fez com que os médicos chegassem à conclusão, segundo aqui o artigo, de que além das causas clássicas que esse problema de infarto do miocárdio causa, que são tabagismo, excesso de colesterol, excesso de diabetes, a inexistência de exercícios cotidianos, etc., hipertensão, além dessas causas, que são as causas clássicas desses problemas coronarianos, também os crescentes transtornos de ansiedade, e aí a gente vai chamar de transtorno de ansiedade. A medicina trata todos os transtornos psicológicos e todas essas situações aqui de raiva, de rancor, de ódio, de desejo de vingança, enfim, isso tudo é tratado aqui como transtorno de ansiedade. Tudo isso está também em situação crescente, especialmente aqui no Brasil. E esses são dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia, concluído agora no ano de 2020, em que no ano 2020 no Brasil foram 300 mil casos de infartos ocorridos no miocárdio, e que o Brasil, segundo a própria Organização Mundial de Saúde, lidera o ranking mundial da Organização Mundial de Saúde relacionado aos transtornos da ansiedade, aos transtornos de natureza, nós espíritas sabemos que são de natureza espiritual, porque são aqueles transtornos que nascem no nosso espírito e transbordam para as nossas atitudes no dia a dia, né? E aí o estudo foi mais além. O estudo então buscou como é que nós podemos fazer aí com uma busca dessa psicóloga, juntamente com o corpo clínico lá do hospital aqui mencionado, Oswaldo Cruz. Eles foram então buscar no mundo se já estava havendo um tratamento dos problemas de natureza cardíaca, né? Se o tratamento seria apenas o tratamento convencional, né? Ou se também já estava sendo feito algum tipo de tratamento que envolvesse esses transtornos chamados aqui de ansiedade. E aí eles narram que o estudo do hospital, da sociedade médica lá da Inglaterra, dizendo que já existem em diversos hospitais, diversas clínicas da Europa, sobretudo na Inglaterra, uma abordagem de tratamento para as questões ligadas aí aos problemas cardiológicos, não apenas do ponto de vista clássico, controle da hipertensão, controle do diabetes, fim do sedentarismo, enfim, todos esses tratamentos que nós, além dos medicamentos, obviamente, mas estão sendo desenvolvidos na Europa tratamentos do tipo aprimorem, eles deram o nome a esses tratamentos de escrita, a tradução, né, da escrita criativa e escuta receptiva. E aí eu fui ver o que era isso. E aí, em resumo, de que se trata esse diagnóstico e tratamento? Aprimorar a escuta receptiva. Eu fiz direito, me formei em direito, e durante um semestre inteiro eu tive na faculdade, como matéria opcional, aulas de oratória, porque é importante na atividade, por exemplo, da advocacia, que é meu caso. Agora, outro dia, ouvindo alguém, me lembrei aqui que, embora nos currículos das universidades, das faculdades, no meu caso de direito,
nós tenhamos um semestre inteiro dedicado ao curso de oratória, nós não presenciamos, pelo menos que eu saiba, em nenhuma faculdade, um treinamento, no mínimo algumas horas que sejam, no máximo de algumas horas que sejam, sobre a chamada escutatória. A gente é treinado para falar, mas não é treinado para ouvir. Então, na Inglaterra estão desenvolvendo, e aqui no Brasil já também, o aprimoramento da escuta receptiva, que é de aprendermos a ouvir as pessoas. Essa, por exemplo, é uma dificuldade imensa que a gente traz. E alguém, às vezes, num relacionamento normal, ou às vezes alguém que a gente sequer conheça e que chega falando, se a gente for falar também no mesmo tom e da mesma forma, dessa discussão, desse diálogo em que ninguém se ouve, é um passo para uma discussão e um passo para um desentendimento mais grave. A gente está vendo isso aí aos milhares por dia, em todos os lugares. E não é à toa que o Brasil é o país que tem o maior número de transtornos, segundo a OMS, de transtornos do pensamento, de transtornos do comportamento, né? E como dizia um dia desse aí o Haroldo Dutra, né? Quando questionado, mas o Brasil não é o Brasil, é o país, o coração do mundo, é a pátria do Evangelho? Vai ser, ainda não é não. O Brasil é um grande hospital, e no hospital existem os doentes. E a gente sabe disso pelo livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, em que o Cristo determinou a Ismael que Eliu, né, seu discípulo querido, que mandasse vir reencarnar aqui. A pior história do mundo. Aqueles que faliram na Europa, na Ásia, era para vir reencarnar aqui, porque essas criaturas, depois de sofrerem muito, haveriam ter condições em seus corações de buscar uma capacidade de compreender a vida sob um outro prisma, inclusive que não da violência, que não da preponderância dos sentidos, e não a preponderância do entendimento, e sim a preponderância do entendimento, da paz, né? Então, se nós temos todos esses problemas aqui no nosso país, nós, paralelamente, temos também a bênção de uma doutrina, como a doutrina espírita, que é o Evangelho de Jesus, reescrito pelo Espiritismo, com todos os seus contornos que o Cristo nos deixou, na sua simplicidade e na sua pureza, fazendo com que uma multidão de criaturas, na maior parte delas anônimas, auxiliem Jesus no projeto de transformação do nosso planeta a partir aqui do Brasil, o que é uma bênção imensa. Então, aprimoramento da escuta receptiva, o cuidado com acusações e julgamentos. O sujeito entra na clínica médica do coração e, além de ouvir, olha, meu filho, você tem que perder peso, você tem que fazer uma caminhada, você tem que tomar um remédio, você tem que controlar o diabetes, controlar a pressão, mas você também tem que aprender a ouvir, você tem que ter cuidado de ficar acusando as pessoas de maneira muitas vezes indevida, de fazer julgamentos das pessoas de maneira indevida. Tem pessoas que às vezes vêm contar para a gente o drama que elas estão vivendo, e nós, ao invés de termos piedade, termos dó, de sermos solidários, nós no íntimo às vezes estamos fazendo julgamentos. Não falei, bem feito, aconteceu isso porque estava fazendo isso, eu bem que avisei. Quer dizer, a gente não atua como médico, a gente quer atuar como um julgador de alguém que já está vivendo um drama, em que está precisando de apoio, de carinho, de acolhimento, né? Colocar-se no lugar do outro, verificar que às vezes aquele irmão que está passando por uma situação, né, poderia acontecer com a gente. Então vamos ter mais solidariedade, mais caridade, mais compreensão, praticar a empatia consigo mesmo, ou seja, a capacidade que nós temos não apenas de entender o nosso semelhante, mas de nos entender também, porque grande parte da causa dos nossos males, das nossas atitudes equivocadas em repetição, consiste no fato da gente dizer para a gente assim, comigo tem jeito não,
eu sou assim e vou continuar sendo dessa maneira. E aí a gente não melhora nunca. Então nós temos que exercer a empatia com as pessoas, mas também conosco mesmo, e buscar a igualdade nas trocas, nos tratamentos. E isso vale no emprego da gente, né, dos patrões com seus colaboradores, aqueles que estão hierarquicamente acima, do ponto de vista profissional, de outros funcionários. Quando vão discutir alguma coisa, discutir com assimetria, ou seja, com mais igualdade, com mais senso de compreensão. Ao invés de chamar a atenção de maneira ríspida, vão procurar trocar ideias no sentido de buscar o aprimoramento entre as pessoas, mesmo que elas estejam em situações hierárquicas diferentes. Porque na vida é natural que existam aqueles que comandam e aqueles que são comandados, mas o que precisa é que entre eles haja o perfeito entrosamento, o perfeito respeito, a perfeita harmonia, para que comandados e comandantes possam buscar o bem maior de uma instituição, de um país ou de um planeta, né? Isso vale para as nações poderosas em relação às nações mais frágeis, entre os povos mais cultos e aqueles povos ainda que necessitam do mínimo do conhecimento para viverem com mais dignidade. Então é disso que se trata o nosso relacionamento com as criaturas humanas. Quando Kardec diz aqui, amar os inimigos é a maior e a mais sublime aplicação do princípio de caridade. A gente quer praticar a caridade, a gente quer sair aqui do mundo numa situação de grande progresso conquistado. Vamos aprender a perdoar as pessoas. Esse é o progresso que nós temos que buscar, porque nós já chegamos à conclusão, meus irmãos, minhas irmãs, que nós não vamos conseguir atingir a angelitude apenas numa existência. Isso é obra de várias vidas. Agora, nós queremos facilitar o nosso caminho para as próximas encarnações. A forma é a do perdão. A fórmula é a do perdão, é a da compreensão. Porque quando nós estamos em condições de perdoar aqueles que se colocam como nossos adversários, como nossos inimigos, é porque nós já domamos um monte de defeito que a gente tem, que a gente traz. A vaidade já está domada, o orgulho já está domado, né? Quando nós conseguimos compreender melhor o nosso semelhante, nós já nos tornamos pessoas mais benevolentes, nós já nos tornamos pessoas mais pacíficas, porque nós já aprendemos a esquecer os males, nós não guardamos os males. E aqui nesse estudo médico, os médicos, os cardiologistas, os professores lá do hospital Oswaldo Cruz, eles dizem o seguinte, que o que chamou a atenção é que, do estudo que foi feito, é que todas as vezes que as pessoas voltavam a lembrar situações ruins do passado, problemas familiares, problemas no trabalho, desafetos, e ficava lembrando aquilo imediatamente causava oscilação nos sinais cardiológicos dos pacientes. Ou seja, é por isso que eles iniciam esse artigo, que é um artigo médico, não é um artigo religioso, é um artigo médico dizendo: perdoar é preciso. Ou seja, para o nosso próprio bem, para a nossa própria saúde mental, corporal e espiritual, né? Kardec nos mostra com riqueza de detalhes que nós não temos que ser hipócritas, que perdão é um ato de absoluta verdade. Nós não temos condições de ter para aqueles que nos prejudicaram, por exemplo, aqueles arroubos de amor. Isso não está na natureza, é o que Kardec diz aqui em 1864. O que nós temos que ter para com aqueles que nos desafiam e que, como disse ali na leitura resumida ali feita pelo Wilson, às vezes estão dentro de casa, na sua maioria, o que nós temos que ter para com essas pessoas é compreensão, é aprender a ouvi-las, é aprender a entendê-las, e não guardar em relação a elas e em relação a ninguém
aqueles sentimentos malsãos que nos causam tanto mal, pelo menos deveriam causar tanto mal, que é o mal causado pelo rancor acumulado, pelo rancor guardado. Diz o Dalai Lama lá que responder ofensa com ofensa é lavar a alma com lama. E é verdade. Se a gente quiser dar o troco na mesma moeda, né, ou dar na mesma moeda que fizeram conosco, quem vai sofrer somos nós. Seremos as primeiras vítimas dessa relação de vício, né? E é fundamental que a gente compreenda, e nós temos aqui na questão 886 do Livro dos Espíritos, a seguinte pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Olha a pergunta de Kardec dos Espíritos Superiores. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? E a resposta dos Espíritos Superiores: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão para as ofensas. Isso é caridade. O resto são manifestações, vamos dizer assim, mais ou menos bondosas. O ato de darmos alguma coisa, o ato de dividirmos algo, o fato de sermos solidários eventualmente com alguém, isso tudo são manifestações de bondade, de algum progresso já realizado. Mas caridade, que faz com que a gente diferencie a nossa situação aqui na Terra de espíritos endividados para espíritos em ascensão, é isso aqui, ó: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Se a gente sair aqui da Terra com isso encaminhado, pessoal, nós vamos estar bem demais no mundo espiritual. Nós vamos afastar de nós todos aqueles que significaram um dia a causa de nossas imperfeições, e nós já teremos nos distanciado deles. Aliás, nós podemos fazer isso aqui na Terra. Vamos lembrar aqui a frase: às vezes é preferível ter paz do que ter razão. Eu conheço um amigo, até amigo meu, assim, tem um bom relacionamento com ele. Ele fala assim, ele diz assim: comigo não tem essa questão, me prejudicou, eu tomo um processo. E ele já tem alguns. E um dia desse ele falou: rapaz, estou me sentindo mal, olha que eu tenho uma vida, eu não como isso, eu sou atleta, eu sou todo. Ele falou: um dia eu vou tentar estudar com você aí, explicar com você o que é a causa disso. Mas você está precisando um pouquinho de menos estresse, amigo. Porque ele não é espírita, explicar sobre o ponto de vista espírita, nós temos que sentar com calma, e não assim, de passagem durante o trânsito. Explicar: meu amigo, procure diminuir seu estresse, procure simplificar sua vida de relações, né? Então, esse é o grande desafio, meus irmãos, que nós temos aqui nessa encarnação, é conseguir entender aqueles que nos desafiam. Esse é o grande convite que Jesus faz para a humanidade. E eu gostaria apenas de ler uma parte. Ela não é grande, mas é bonita demais. Nós já lemos ela aqui algumas vezes aqui no Solar. Eu tenho certeza que os 3 minutos a mais que eu vou tomar dos irmãos e das irmãs aqui estarão plenamente recompensados pela pena poética e abençoada do 5º evangelista, que é o nosso querido irmão X, Humberto de Campos, né? E que traz fatos ocorridos no mundo espiritual que o Evangelho não pôde sintetizar, porque senão é como Paulo de Tarso diz: se o Evangelho fosse conter tudo que Jesus fez, não teria livro algum, nem terabytes suficientes aqui na Terra para guardar tudo. Então, coube aos Espíritos trazerem posteriormente alguns fatos que não estão narrados na Boa Nova de Jesus lá no seu Evangelho. Querem ver? Olha que interessante. O nome da página é O Anjo Solitário. Enquanto o mestre agonizava na cruz, está aqui nesse livro, pessoal, Instante da Vida,
de Irmão X, psicografado pelo Chico Xavier. Enquanto o mestre agonizava na cruz, e aí eu queria que vocês tentassem assim, acompanhar o raciocínio poético de Irmão X, imaginando assim o fato que ele narra. Vejam só. Enquanto Jesus agonizava na cruz, rasgou-se o céu em Jerusalém, e entidades angélicas, em grupos extensos, desceram sobre o Calvário doloroso. Na poeira escura do chão, a maldade e a ignorância expeliam trevas demasiadamente compactas para que alguém pudesse avistar as manifestações sublimes. Então o céu rasgou e milhares de espíritos de luz vieram sobre o Calvário para receber e homenagear Jesus. Filhos de claridade indefinível passaram a ligar a cruz ao firmamento, ao céu, embora a tempestade já se anunciasse à distância. O Cristo, de alma oprimida, contemplava a celeste paisagem aureolado pela glória que lhe bafejava a fronte de herói. E os emissários do paraíso chegavam em bandos a entoarem cânticos de amor e reconhecimento que os ouvidos humanos jamais poderiam perceber. Os anjos da ternura, aí começaram a vir as categorias de anjos. Primeiro, os anjos da ternura rodearam-lhe o peito ferido, como a lhe insuflarem energias novas. Os anjos portadores da consolação ungiram, ou seja, aplicaram-lhe óleos curativos dos pés sangrentos com um suave bálsamo. Os embaixadores da harmonia, carregando instrumentos delicados, formaram uma coroa viva ao redor de sua atribulada cabeça, desferindo comovedoras melodias a se espalharem por bênçãos de perdão sobre o povo amotinado. Os emissários da beleza teceram guirlandas, ou seja, enfeites de flores, de rosas e lírios sutis, enfeitando a cruz ingrata. Os distribuidores da justiça, depois de lhe beijarem as mãos, quase já imóveis, iniciaram a catalogação dos culpados para chamá-los a esclarecimento e reajuste no tempo devido. Os doadores de carinho, em assembleia encantadora, postaram-se à frente do Cristo e acariciavam-lhe os cabelos empastados de sangue. Os enviados da luz acenderam focos brilhantes nas chagas doloridas, fazendo com que ele esquecesse o sofrimento. Trabalhavam os mensageiros do céu em torno do sublime condutor dos homens, aliviando-o e exaltando-o, como a lhe prepararem o banquete da ressurreição, quando um anjo, aureolado, ou seja, glorificado, coroado, de intraduzível esplendor, apareceu solitário, descendo do império magnificente da altura. Não trazia seguidores, e ele, se abeirando do Senhor, beijou-lhe os pés, entre respeitoso e enternecido. Não se deteve na ociosa contemplação da tarefa, que naturalmente cabia aos outros companheiros, mas procurou os olhos de Jesus dentro de uma ansiedade que não se observara em nenhum dos outros. Dir-se-ia que o novo representante de Deus desejava conhecer a vontade do Mestre antes de qualquer coisa. E em êxtase, ou seja, intensa emoção, elevou-se do solo em que pousara aos braços do madeiro afrontoso. Abraçou o busto do inesquecível supliciado com insuperável carinho e colou por um instante o ouvido atento em seus lábios que balbuciaram de leve. Jesus pronunciou algo que os demais anjos ali presentes não escutaram distintamente. O mensageiro solitário desprendeu-se então do lenho do
revelando olhos serenos e úmidos, e de imediato desceu do monte ensolarado para as sombras que começavam a invadir Jerusalém, procurando Judas, a fim de socorrê-lo e de ampará-lo. Se os homens não lhe viram a expressão de grandeza e misericórdia, se os querubins em serviço também não lhe notaram a ausência, mas, suspenso no martírio, Jesus contemplava-o confiante, acompanhando-lhe a excelsa missão em silêncio. Esse era o anjo divino da caridade. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos. Meus irmãos, nós vamos fazer a prece de encerramento e novamente eu rogo aqui a todos os presentes para lembrarem da nossa irmã, uma jovem médica, Ana Carolina Polindorf Cacheta, que está internada lá no CTI, no Hospital Mater Dei. Vamos lembrar dela, da família, que nesse momento passa por uma situação muito difícil em razão da sua doença. Eu vou pedir a nossa caríssima irmã Dona Luzia para proferir a prece de encerramento. Senhor Jesus, nesse instante, elevamos o nosso pensamento, o nosso coração e buscamos em Ti, fonte plena e divina de luz, as bênçãos que necessitamos, Senhor, para a nossa fortaleza, para a nossa coragem, trazendo o bom ânimo e a perseverança no bem. Ajude-nos com relação à nossa reforma, Senhor. Dai-nos o entendimento e a compreensão para que possamos buscá-la constantemente, diariamente, Senhor. Abençoe todos aqueles que passam pelas provações. Estenda a Tua misericórdia sobre os hospitais, sobre os asilos, sobre os presídios, os leprosários, onde houver dor, onde houver tristeza, onde houver padecimento, aí haja um mensageiro do Teu coração, levando, Senhor, as bênçãos da esperança, da saúde, da paz, da resignação, e fortalecendo a fé em todos os corações. E nos lembramos aqui da nossa irmã, cujo nome foi citado, que está no CTI do Mater Dei, Ana Carolina, que ela seja envolvida pelas tuas mensagens de paz e de amor, de saúde, que os seus mensageiros divinos estejam presentes junto aos médicos e que todos nos hospitais recebam essa mesma bênção, Senhor. Ave Maria, cheia sois de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E em nome de Deus, de Jesus, nosso Mestre amado, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, estudo e trabalho, dos nossos amigos e benfeitores espirituais, nós estamos encerrando os nossos estudos evangélicos e doutrinários na santa e bendita paz, que assim seja.